Então já estamos gravando. Boa noite a todos. Sejam todas e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. É imenso prazer ter vocês aqui hoje. Hoje nós recebemos aqui como nossa convidada a professora Marcela Magalhães, que é uma grande estudiosa aí da área de igualdade social, da área de sustentabilidade, literatura. Então, ela tem assim uma bagagem acadêmica imensa. Além de tudo, tem uma atuação aí militante também em diversas causas sociais, a causa das mulheres, da igualdade. Enfim, ela tem muita coisa para oferecer para a gente aqui hoje. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida dela aqui. Eu optei por ser muito sintético, porque, assim, se eu começar a falar o currículo dela, tudo que ela tem, eu não daria conta, porque é coisa demais, a gente ficaria mais por conta de falar o currículo dela do que a nossa aula. Mas a fala dela vai dizer muito sobre ela, vai oferecer muita coisa para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvi-la, tanto quanto eu gosto, tá? Só então, para fazer essa rápida fala aí, a professora Marcela Magalhães de Paula, ela é doutora em estudos ibéricos pela Universidade de Bolonha, na Itália, mestra em literatura brasileira pela Universidade Federal do Ceará e em direitos humanos pela Escola Superiore Sant'Anna di Pisa, na Itália. Ela é pós-doutora pela Unilab em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis e é professora de língua portuguesa e literatura brasileira na Embaixada do Brasil em Roma. É articulista e escreve em blogs, jornais, tem livros, capítulos publicados, enfim. E tem uma grande bagagem aí, tenho certeza que vocês vão muito gostar de ouvir ela. Marcela, fique à vontade, a sala é sua, vou ficar aqui, também estou doido para te ouvir, e, bom, quando quiser que eu vá passando os slides, fique à vontade, já estão prontos aqui. Ótimo. E ainda para que você possa aí, inicialmente conversar com todo mundo, se quiser, mas é só falar que eu já aciono, tá bom? Tá bom. É melhor porque quando eu estou no meeting, se eu coloco os slides, eu não vejo as pessoas, então eu fico achando que eu estou falando sozinha. Então, se você puder realmente colocar os slides... Tá prontinho aqui. Quando você quiser, eu já aciono. Tá bom. Pode colocar, inclusive, já, viu? Eu também vou tentar colocar, deixa eu ver se eu consigo só colocar, e se vocês, não sei se pode ficar tranquila, eu falo, assim, não tem problema nenhum, vou passando aqui, de repente você fica até mais livre, tá bom? Tranquilo. Então tá bom. E aí eu aproveito a aula também. Pode colocar, então. Então, boa noite, né, gente? Olha, agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente, eu trabalho com sustentabilidade, e esse currículo aí é um currículo que parece muito diverso entre si, né? Mas, na verdade, ele conflui na minha área de estudo principal, que é pós-colonialismo e cidadania. Então, que junta todas essas, digamos, essas esferas aí de estudo, né? E hoje, basicamente, a gente vai falar sobre sustentabilidade social. Antes eu tinha pensado em fazer algo mais sobre conceitos, etc., mas eu acho, esses dias, esse mês, principalmente, a gente está com 2 eventos importantes no mundo, exatamente organizado pelas Nações Unidas, que é sobre sustentabilidade social. E eu achei mais interessante a gente discutir isso por 2 viés. O que essas instituições, né, como as Nações Unidas, ela apresenta esses problemas, e um outro, como realmente as comunidades, elas veem esses problemas, como a gente vai poder entender, vai poder ver como são contraditórios, muitas vezes, como se trabalham esses problemas, tá?
Quando eu fiz o pós-doutorado, que eu fiz em sustentabilidade social, eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos numa comunidade quilombola, né? Então, como a minha área já é estudos ibéricos, colonialismo e pós-colonialismo, deu para ver bastante como isso era ligado à questão de sustentabilidade dentro mesmo dessa comunidade. Hoje a gente vai falar sobre comunidades também, e como a sustentabilidade ela está ligada exatamente não só na questão da comunidade, como todos nós, comunidades específicas, como todos nós no planeta em si. Né? Acho que pode passar o slide. Esse daí. Então, hoje, eu não sei se vai dar tempo a gente falar sobre os dois, tá? Eu escolhi dois temas, como eu falei, a gente tá nesses dias que está em voga. Um é a proteção da biodiversidade, a questão da conservação e a expulsão dos povos indígenas, porque está tendo, no próximo mês, vai ter uma cúpula sobre sustentabilidade na China, a cúpula chamada uma iniciativa que se chama 30 por 30, já eu vou fazer a introdução para vocês. E uma outra é também a partir de um evento da FAO, das Nações Unidas, né, uma das agências ligadas à questão da alimentação e da agricultura das Nações Unidas, e como eles trabalharam, saiu um relatório há pouco, chamado SOF, sobre a questão da soberania alimentar, e também a gente está muito em crise. Então, são dois temas de fora, especificamente, do Brasil, mas que eu quis colocar aqui, porque pode ser que na hora do debate a gente trabalhe com elas. Uma é a questão do marco, né, que está em votação, o marco das terras indígenas, e outra questão de mais da metade da população do Brasil ter entrado numa situação de vulnerabilidade alimentar, insuficiência alimentar. Então, achei que eram dois temas pertinentes, talvez muito mais pertinentes do que a gente trazer conceitos em si. Então, eu trouxe uma série de relatórios aqui para a gente, e são relatórios, são dados, e então a gente vai ver direitinho isso daí, tá bom? Hoje em dia, como eu falei para vocês, os governos estão discutindo um novo plano internacional para ele conservar a natureza, que traçará para a próxima década, até 2030, basicamente um novo programa, né? Isso por quê? Porque, como a gente já sabe, 1000 vezes, vários autores vão falar, autores hoje em dia que são ligados ao socialismo, ao ecossocialismo, enfim, como a Nancy Fraser, que é socialista, ou mesmo o Chomsky aqui, todos eles, ou mesmo o grande Michel Louvi, que é um autor que eu gosto muito de trabalhar com ele, mas nós não vamos trabalhar com ele hoje, falam todas das questões ambientais, né, da questão de como 1 milhão de espécies enfrentam, então a gente está em risco de extinção, e como se dá a vida futura do planeta, ele vai depender da conservação das espécies, né, essa conservação dessa natureza, né. Então, a gente vai partir de um esboço desse plano, que esse é um plano que se chama Meta 30 por 30, que ele prevê a expansão das áreas conservadas terrestres e marinhas, que é para proteger 30% do planeta, da área planetária até 2030. Ou seja, é mais que o dobro da extensão das áreas designadas para conservação, tá? Mas o que a gente vai ver é que... Pode passar o slide. Também? Pode passar. Isso. Antes da gente começar sobre realmente sobre né, o que é sustentabilidade, a sustentabilidade, isso é de um modo geral. A gente vai ver que ela não que só o conceito de sustentabilidade ele não vai ser suficiente para a gente entender especificamente a sustentabilidade. Existem várias vertentes que tratam a questão ambiental. Cada uma vertente vai ter uma ideologia por trás, uma política por trás, então muitas vezes é muito difícil da gente trabalhar com o conceito de sustentabilidade. Aqui é um conceito mais ou menos neutro, né? Que a sustentabilidade seria a manutenção qualitativa e quantitativa do estoque de recursos ambientais, utilizando esses recursos sem danificar as fontes ou limitar a capacidade de suprimento futuro, né?
Quando a gente pega já esse conceito de sustentabilidade, a gente já entra numa contradição, porque a gente está dentro de um sistema capitalista, né, que é um sistema que visa uma acumulação infinita, só que dentro de um planeta finito. Né? Então, já é meio, quase que é uma utopia, quase uma mentira, digamos assim, a gente lê sobre sustentabilidade, né? Porque a gente sabe que é quase impossível, hoje em dia, a gente trabalhar com a questão da sustentabilidade sem pensar realmente na questão de como superar os limites do sistema capitalista, né? Então, de uma forma mais didática, a gente tem aí o tripé da sustentabilidade, que é um tripé que foi formado. Esse tripé é um tripé que é ligado a um conceito muito empresarial, né? Um conceito do John Eagleton, de 1994, e, na verdade, em inglês ele se chama o tripé dos 3 Ps, né? E traduzidos, ele fica traduzido de uma forma que eu acho muito mais orgânica, que é a sustentabilidade social, que seria essa que engloba a sociedade, suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer, né? Que foi a sustentabilidade que eu trabalhei especificamente no pós-doutorado. A sustentabilidade ambiental, que se refere aos recursos naturais do planeta e a forma como são utilizados pelas sociedades, comunidades ou empresas, e a sustentabilidade econômica, que é relacionada com a produção, né, o crescimento e a distribuição de consumos de bens e serviços. Todos esses 3 núcleos, eles, na verdade, eles se interseccionam, né? Não são vistos, aqui eles estão isolados por uma questão mesmo didática, mas eles se interseccionam, né? São conceitos que se interseccionam. Ok? Pode passar, João. Então, como eu falei, a gente vai ver hoje a gente vai falar sobre alguns cenários, tá? A gente vai falar sobre cenário. Um é desse da próxima cúpula das Nações Unidas para a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que vai ser na China, agora em outubro. Vai ser feita em 2 partes essa convenção, tá? E o que diz essa cúpula? O que se trabalha nesse texto? Esse texto, como eu falei, ele fala que se deve duplicar as áreas protegidas para salvar a biodiversidade, né? Então, antes era 15%, eu tenho aqui os dados melhor, e vai ser 30%, né? Mas o que várias ONGs, pode voltar, João, volta para o anterior, por favor. O que as ONGs, o que a comunidade civil, ela vai falar? Ela vai falar que, na verdade, essa questão da sustentabilidade ela é meio que não condiz com a realidade, porque esses 30%, ele coloca em risco a subsistência dos povos indígenas das comunidades locais, ok? Pode passar, João. Não estou conseguindo ver, perdi aqui, João. Ok. Então, como eu falei, essa é uma iniciativa que ele visa proteger até 2030, ou seja, até o máximo, ou daqui a 8 anos, 30% dos mares e das terras do planeta. Né? O que tem acontecido nesse meio termo? Várias iniciativas privadas estão se multiplicando para financiar parques naturais e a conservação, né? Quando a gente estuda também sobre sustentabilidade, é bom fazer a diferença entre conservação e preservação, né? A conservação é quando existe uma área ou um recurso em que ele deve ser protegido, mas há uma intervenção nela, né? Enquanto a preservação, ela seria uma proteção, mas ela deixaria aquilo intacto, né? Então, já quando se fala em conservação, a gente já entende que aí vai ter um fator externo que vai influir, modificar, mesmo que teoricamente seja preservar aquele ambiente, certo? E também uma outra, além das iniciativas privadas, a gente vai ter uma iniciativa dos governos para planejar esses 30 por 30, e para encontrar instrumentos de financiamento público e privado voltados para essa conservação. Aqui a gente já vê que tem alguma coisa assim que é meio um pouco estranho observado pela sociedade civil e pelas ONGs que trabalham com essas comunidades locais, né?
que são esse aumento enorme dessas iniciativas privadas que estão fazendo uma verdadeira corrida para poder entrar, para conservar esses ambientes, e outros governos, né? E são governos do norte global, né? Que tentam preservar, que com a intenção de preservar o sul global, né? E nós que somos estudantes do colonialismo e do pós-colonialismo, a gente sabe que sempre quando tem algum governo exterior que tenta intervir em algum outro território, um território que não é de sua soberania nacional, e um território em que é rico, tem alguma riqueza para oferecer, isso já é uma forma de neocolonialismo, ou realmente aí tem algo aí que a gente tem que estar atento, certo? Pode passar, João. Um desses casos, por exemplo, é a Alemanha, tá? A Alemanha, agora, exatamente neste momento aqui, agora nesse último mês, no mês de agosto, eles começaram a falar, na verdade, a sponsorizar, a patrocinar um fundo, né? O fundo de legado do território, que seria realmente esse instrumento financeiro que visa garantir o financiamento constante das áreas naturais do sul global, né? A Alemanha, né, gente? Qual seria essa meta? Essa meta é oferecer investimentos para pelo menos 30 parques, né? E o que seriam esses investimentos? São parques, pagamentos de guardas florestais, desde de pagamento desses guardas florestais ao apoio a essas comunidades rurais, até a manutenção de uma infraestrutura, certo? Houve no ano passado, nos anos anteriores, inclusive, sérias denúncias de violação de direitos humanos, inclusive de áreas do WWF, né? Em que guardas florestais pagos diretamente pelo WWF, eles violentaram, expulsaram e assassinaram pessoas das comunidades locais, indígenas, de parques naturais, com o intuito, né, que não é intuito nenhum, de preservar essas comunidades, né? Então, esse é um dos alarmes, inclusive o próprio WWF admitiu esses casos. Então, a gente já pode aí também, novamente, pensar nas reais intenções desse tipo de abordagem de financiamento, tá? Um outro que financia também esse fundo alemão é o próprio Banco de Desenvolvimento Alemão, né? São várias campanhas, a Sociedade Zoológica de Frankfurt, a Unesco, o WWF, como eu falei aqui, também participa dessa iniciativa. E também é formado, além desses fundos governamentais, por fundos privados, né? O Fundo Arcádia, a Fundação Gordon, a Fundação Rob Melanie Walton, a Fundação Luiz, ou seja, muita gente interessada, muita gente bonzinha, né, aí, interessado nessa conservação dos parques do sul do mundo, né, de 30 parques aí. Então, como a gente pode ver, aí existem muitos interesses por trás disso daí. Pode passar, João? Uma outra coalizão também que apareceu é a coalizão para investimento privado em conservação, também sempre ligada a essa cúpula oficial feita pelas Nações Unidas, que vai ser feita pelas Nações Unidas em outubro, né? Que ela visa também, esse fundo aí, incentivar, encontrar modelos de investimentos e canais de financiamento que possam garantir o dinheiro para a conservação, né? É uma coalizão pública e privada, que ela também quer coletar contribuições de pessoas físicas, fundos de pensão e investidores internacionais. Quando a gente estuda também o capitalismo, existe também uma das vertentes do capitalismo que se chama filantrocapitalismo, né? Que são empresas, na verdade, que são fundações que com fins, em teoria, de benfeitoria para filantrópicos, entre aspas, de conservação ou de ajuda de algum modo a uma certa comunidade, a um certo país, ou um certo setor da sociedade. Eles arrecadam dinheiro de públicos e privados, investem em algum produto
e consegue ter lucros a partir dele. Não só em termos de lucros mesmo de capital, de dinheiro, de financiamento em si, mas também em termos de imagem, né? Um dos casos, por exemplo, que não está aqui diretamente envolvido, embora tenha também a Fundação Melinda Gates, né, que também trabalha com esse tipo de capitalismo filantrópico, que já foi denunciado várias vezes por várias ONGs e vários defensores também dos direitos humanos, né, as reais intenções. Então, como a gente pode perceber, há um grupo aí, há um campo muito vasto de interesse em termos de ambientalismo, né? Pode passar, João? Não? Um outro também aí, a gente tem muitas, né? A gente tem muitas. Também que houve também um evento realizado em Paris, né? Um summit realizado em Paris, onde nasceu uma outra coalizão, né? E essa é uma coalizão, eu tinha colocado aqui o link, acho que a gente não consegue aqui ver. É uma coalizão feita por vários países, mais de 50 países, e isso daí já vai desde da França a países como Venezuela, etc., e países árabes também, que também entram aí nessa corrida de beneficência, de filantrocapitalismo, filantroecologismo, digamos assim, dentro dessa cúpula das Nações Unidas também. Então, sempre com a mesma ideia de preservar, vocês podem depois ir procurar, e tem um site, etc. Então, é um site que você vê muito parecido com uma espécie com vídeos motivacionais, enfim. É interessante de se ver, mas se vê sempre com bastante cuidado, né? Pode passar, João? Então, mas o que a gente vê aí, a gente falou do cenário da cúpula, mas vamos agora passar para um outro tipo de cenário, que é realmente o que a gente tem em mãos hoje em dia em termos dessas terras e de conservação dessas terras, né? Desde 2010, mais de 21 milhões de quilômetros quadrados de terra se tornaram parques naturais ou áreas protegidas, né? Ou seja, aí é do tamanho de uma Rússia, né? Ou seja, desde 2010, a gente está em 2021, né? Houve aí a preservação de uma Rússia, né? Mas esse tipo essa conservação é relativa a quê, né? Quantos realmente, como eu falei no início, quantas comunidades não foram deslocadas, não foram retiradas do seu habitat natural, porque tem essa conservação, um termo que se chama conservação exclusivista, né? Não sei se é exatamente essa tradução em português, mas que ele requer a conservação, mas que se retire de dentro desses parques naturais a comunidade local, né? Então, é algo bastante questionável. Aí a gente tem também um relatório chamado do Planeta Protegido, também aí das Nações, também das Nações Unidas, né? A Agência das Nações Unidas de Proteção Ambiental, né? Que é um relatório recente, de maio do ano passado, em que diz que cerca de 17% das terras do mundo e 8% das áreas marinhas estão atualmente protegidas, né? Isso indica que houve um aumento enorme, um aumento de 42% em relação a 10 anos atrás. É um aumento significativo, mas é um aumento, que na verdade, não foi o suficiente, né? Não foi o suficiente ainda. Tá? Pode passar, João. Por que não foi suficiente? Né? Por quê? Porque houve, nesses 10 anos, essa conservação, esses 42% de crescimento, a conservação, na verdade, é considerada de baixa qualidade. Né? As terras não têm uma qualidade muito grande, então é questionável também a conservação dessas terras, tá? Um outro problema também, que foi os 20 objetivos, aqueles famosos 20 objetivos lá do Plano de Biodiversidade, de 2011 a 2020, todos faliram, né? Todos faliram. As próprias Nações Unidas e várias outras ONGs, instituições da sociedade civil, também admitem isso, que foi uma falência total, exceto 6 objetivos aí foram parcialmente conseguidos, né? E um outro fator também problemático para essa conservação
foi a questão da extinção da espécie, né? Muitas espécies foram extintas, e o risco é muito grande de extinção, mesmo apesar de todo esse contexto de preservação, ou melhor, de conservação dessas áreas, né? Então, essa seria a desculpa, na verdade não são desculpas, realmente o cenário é este, né, também é indicado também por instituições independentes, tanto quanto órgãos das Nações Unidas. Mas o que está em questão aqui é como no não alcançar esses objetivos, os 20 objetivos, e essa conservação de baixa qualidade e a extinção, como elas estão produzindo novas demandas e novas demandas dentro de um capitalismo, né, que é o filantropocapitalismo, né? Ok? Pode passar, João? Né? Uma das questões que se mais chama a atenção dentro da questão da cúpula ambiental e da questão das comunidades locais, o que mais entra na questão da sustentabilidade social, é exatamente a questão entre as áreas protegidas e a grilagem das terras, né? Há um relatório do ano passado, que é um relatório chamado Os Mestres da Terra, que é da FOCSIF. O que é a FOCSIF? A FOCSIF é na verdade, uma colisão. É a junção, na verdade, uma federação de ONGs cristãs, né, ditas cristãs, que fizeram um apanhado, são mais de 80, que fizeram um apanhado de dados e colocaram juntos dentro desse documento, tá? E é um documento que é chocante, porque é um documento que realmente atesta o quanto essas comunidades locais, apesar dessa conservação durante esses últimos 10 anos, o quanto vários direitos humanos foram violados dentro dessas comunidades, tá? Pode passar, João. Ok. Então, o que a gente pode pensar nessas ações para proteger essa biodiversidade? A gente vai pensar em vários aqui, vamos falar em vários, mas um dos primeiros é reconhecer o papel central dos povos tradicionais, né? Quando a gente está vendo a discussão aí do marco no Brasil, a gente nota que aí é uma questão mesmo, é uma aberração, né? É uma aberração, por quê? Porque quando a gente retira essas pessoas, quando a gente fala em sustentabilidade ambiental, mais do que sustentabilidade social, a gente vai pensar em quê? Né? A gente pensa que, na verdade, tem essas estruturas externas que são coloniais, né? Várias dessas agências das Nações Unidas trabalham de uma forma colonial, colonial e eurocêntrica, né? Ou melhor, do norte do mundo, em que eles se veem como como se fosse um marco civilizatório e como se só eles fossem capazes, através de um conhecimento ocidental, né, de técnicas ocidentais, a entrar numa terra e conseguir conservá-la, né? E esquece aí que durante toda a história da humanidade, menos a história aqui do colonialismo / capitalismo, eram essas comunidades, e ainda são essas comunidades que são essenciais para a preservação daquele território, da natureza daquele território. Então, não tem muito sentido falar em conservação e expulsar, ou deixar que se expulse, através da grilagem, por exemplo, essas comunidades do território dele mesmo, dos territórios naturais dele, dos territórios ancestrais dessas pessoas, né? E isso, isso a gente está vendo agora, isso também, quando eu trabalhei nas comunidades quilombolas, apesar de ser uma área protegida, a gente sabe que essas áreas protegidas são constantemente ameaçadas, né? A comunidade em que eu trabalhava, ela sofria muito, das duas questões que a gente falou em termos de macro, né? Que é a questão dessa falsa proteção das instituições e dos órgãos, né? Dos órgãos governativos e dessas instituições, quanto da grilagem, né? Por quê? Especificamente na comunidade que eu trabalhava, que eu fazia pesquisa, essa comunidade era uma comunidade em que vinham recursos, né? Os recursos ainda quando a Fundação Palmares, digamos, era uma outra conjuntura,
Existiam os editais da Fundação Palmares e de preservação da cultura, da terra, enfim, da comunidade quilombola. E se abriu o edital, a própria prefeitura, o governo local da comunidade, entrava com pedidos usando esse edital e fazendo projetos junto com a comunidade, conseguiam esses recursos, né, sempre a questão do filantrocapitalismo, mas aí numa dimensão governativa, né, arrecadava, cooptava esses recursos do governo federal, chegava no município, mas não era repassado para a comunidade, né? Não era repassado para a comunidade. Então, esse dinheiro era um dinheiro que depois entrava, eram usados, eram desviados e realmente, efetivamente, não era usado para a melhoria das condições sociais da comunidade. Então, a comunidade ficava meio à mercê, né? E um outro problema era a grilagem mesmo, essa grilagem. Todo o tempo, apesar de ser uma área demarcada, aliás, não era uma área demarcada ainda, mas tinha um projeto, um pedido de demarcação, mas sempre a comunidade se via ali, sempre o território sendo encolhido, né? A iniciativa privada, fazendeiros, grileiros tentando ali, comprando e conseguindo sempre encolher a comunidade. Essas comunidades são comunidades geralmente que têm uma resiliência muito grande, né? São bastante combativas. Essa era uma comunidade bastante combativa, se chama Águas Pretas, é uma comunidade de descendentes de pessoas escravizadas de Moçambique, então, provenientes de Moçambique, lá no Ceará, e é uma comunidade que ela tinha meios, ou conseguiu estabelecer estratégias para a conservação do território delas. Um deles foi na iniciativa privada, realmente conseguiu que um médico, inclusive italiano, conseguisse comprar uma espécie de cinturão ao redor da comunidade. O médico fez um posto de saúde para a comunidade, tinha uma pequena escola na comunidade, mas, para vocês verem aí, não foi uma iniciativa do governo local, nem do governo federal que conseguiu digamos, trazer melhorias para a comunidade. E sim, o fato da comunidade ali, através da luta deles mesmos, junto com uma pessoa da iniciativa privada, aí realmente um benfeitor, a comprar esse cinturão, que realmente foi doado para a comunidade. Então, é um gesto aí interessante de se notar. Pode passar, João. Então, esse papel conservador, como eu falei, na verdade, ele é reconhecido pelas Nações Unidas, né? Mas a gente vai ver aqui que cerca de 2,5 bilhões de pessoas, de acordo com essa coalizão internacional de terras, elas dependem das terras indígenas ou comunitárias, que é equivalente a muito, né, a 50% da superfície terrestre, né? Por isso que o presidente, né, o Bolsonaro, né, ele usa muito esse discurso também, né, o tamanho das reservas, né, para poder, digamos, para ele justificar que não tem justificativa das ações contra essas comunidades em prol do agronegócio, né. Mas só que, na verdade, apesar de ter 50% da superfície terrestre, os direitos legais mesmo dessas terras, apenas 1/5 delas tem. Então, só 20%, né, de 20% dentro desses 50%, tem realmente os direitos legais para usar essa terra. Então, a gente tem uma disparidade muito grande do que realmente existe, né, em termos de documentação, em termos de reconhecimento das Nações Unidas, e que efetivamente essas comunidades elas possuem, né, de como elas usam e vivem dentro dessas terras, ok? Pode passar, João. Né? É interessante porque aquele mesmo relatório da Foxiv, eles falam que a grilagem das terras se intensificou muito durante a pandemia, né?
Em apenas 3 anos, passou-se de 68 para 93 milhões de hectares de terras concentradas nas mãos do agronegócio. Ou seja, é muita terra, né? 30, a diferença em 3 anos, aí a gente tem quase um aumento de 10 milhões de hectares de terra por ano, né? Mais ou menos aí. Não isso, né? Mas mais ou menos aí. Concentrados nessa mão do agronegócio. Isso é muito, porque quer dizer que em 3 anos, uma área maior do que a França e a Alemanha juntos, elas foram roubadas, né? Elas foram tiradas à força dos seus proprietários, né? Então, assim, realmente é alarmante, é alarmante a questão da grilagem ligada ao agronegócio, né? Pode passar, João? E defender as terras é algo que é muito, muito perigoso, né? A gente sabe que a gente tem uns dados aí também que é de um outro relatório, né, de Frontline Defenders, um outro relatório de direitos humanos, em que ele fala que dos 361 defensores de direitos humanos mortos no ano passado, 2/3 estavam defendendo o meio ambiente e as terras indígenas, né? Ou seja, 200 pessoas, né? Quer dizer, é muita, mas 70%, praticamente 70% dos defensores de direitos humanos mortos no ano passado eram defensores que eram ligados à defesa de terras, né? De terras comunitárias, né? Enfim, realmente é muito grande, é uma crise bastante grande aí, tá? Pode passar, João. Né? Então, por causa disso, essas organizações da sociedade civil, que fazem parte de uma convenção pela diversidade biológica, elas destacam como a melhor forma de proteger a natureza é resguardar os direitos humanos de quem habita, ou seja, dos povos indígenas, das mulheres, das comunidades locais e dos jovens, né? É interessante quando a gente coloca aí a questão dos jovens também, e também a questão das mulheres. Né? Eu não coloquei aqui os dados das mulheres. As mulheres têm um impacto bastante grande dentro da sustentabilidade social, dentro da sustentabilidade ambiental e econômica dessas comunidades. Por exemplo, com relatórios também do ano passado, por exemplo, 60% das mulheres, 60% da água dessas comunidades são águas que são mulheres que vão buscar e trazem para a comunidade, só para vocês terem uma ideia. E a questão dos jovens também dentro dessas comunidades é bem interessante, porque são jovens que representam uma ligação entre a questão de novas tecnologias e a questão de manter as tradições. Na comunidade quilombola em que eu trabalhava, o trabalho com jovem era um dos trabalhos mais que era dito, por exemplo, pela líder comunitária, de que era muito difícil de ser feito. Por quê? Porque como dentro dessa comunidade, a comunidade é uma comunidade que ela não tem recursos para poder garantir a subsistência de todas de uma forma autônoma, não tem trabalho. E não tendo trabalho, as pessoas não têm como sobreviver, e mesmo as áreas, como é uma área rural e é uma área pequena, e é uma agricultura de subsistência, e como era uma comunidade quilombola dentro de uma área com pouca água, né, que era no Ceará, só tinha um poço, né, e não tinha nem sequer cisternas feitas, eles não foram contemplados nem em termos de programas sociais, em programas de políticas públicas em termos para ter construção de cisternas. Então, havia ali uma espécie de efeito, de um efeito à cadeia, né? Por quê? Porque a escola só tinha uma escola, a escola de nível elementar, de ensino fundamental. Depois não se tinha trabalho, os jovens se envolviam com droga, enfim, tinha um distanciamento cada vez maior, inclusive da própria líder comunitária, né? E também tinha um outro problema grande em relação a toda a comunidade, que é o que a gente chama de violência epistêmica, né? Essa líder da comunidade, a comunidade quilombola, é uma líder negra,
mas ela reclamava, ela contou um fato de, por exemplo, os próprios habitantes da comunidade, eles em um certo período de tempo, quando ela fez a proposta para ser a líder comunitária, eles não queriam, né? Não queriam que ela fosse a líder comunitária, por quê? Porque ela era uma mulher negra, né? E, segundo eles, uma mulher negra não era, sendo uma comunidade quilombola, né? Uma mulher negra não seria aceita para negociar dentro da prefeitura, na Câmara de Vereadores, com os vereadores brancos, né? Isso era uma violência muito grande, uma violência de mentalidade colonial, né? De que teria que ter dentro daquela comunidade um líder de fora da comunidade que pudesse representá-los, né? Então, trabalhar com essa questão dos jovens e trabalhar também a questão da memória e da valorização da cultura deles local ancestral, é muito importante para poder preservar essas comunidades também, tá? Então, voltando à questão dos 30%, em relação a isso, por todas essas coisas que eu falei, que várias organizações da sociedade civil, a sociedade civil, eles definem essa meta dos 30 como muito questionável e destaca que não há garantias para uma gestão justa dessas áreas, como a gente viu aí. A gente viu que tem muitos interesses por trás, muitos interesses em nome dessa sustentabilidade, mas que colocam em risco não só a sustentabilidade em si, mas as próprias comunidades, né? Por quê, né? Por que eu digo a sustentabilidade em si? Porque a gente não pode dissociar esses agentes que sempre viveram nessas terras como os principais conhecedores do território, e como os principais agentes de conservação, ou melhor, nem conservação, de preservação desse território, né? A gente vê isso daí. Pode passar, João, né? Aí a gente já vai passar aqui para uns sistemas alimentares. Eu quero perguntar, se vocês quiserem, a gente pode abrir, como agora a gente vai falar sobre uma questão que está ligada, mas um pouco diferente. Se vocês quiserem abrir, a gente já pode fazer um pouco de debate, de perguntas em si, para não deixar para o final. O que vocês acham? Deixa eu ver que horas são. João, o que você acha? Oi, Marcela. Da minha parte, é com você, como você achar melhor. Né? Eu não sei se tem perguntas, né? Não sei se... Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se quiser, pode Algum colocar no comentário? chat. Se quiser, pode abrir o microfone, falar, comentário, para a gente passar para uma nossa segunda parte. Aproveitando, Marcela, deixa eu te perguntar. Assim, é um pouquinho para provocar, né? Mas enfim. Assim, é claro que a gente não tem falado muito nisso mais, o assunto morreu um pouco. Essa questão da compra do carbono, né? Dos créditos de carbono. Que a gente tinha aí muito em voga na década passada, né? Isso talvez um pouco pela crise, por alguns outros motivos. Enfim, virou um assunto que está indo a fogo morto, né? O que você acha dessa questão, pensando tudo isso, né? De tudo que nós falamos, o que você acha como solução para sustentabilidade ambiental, econômica e social, essa questão da compra dos créditos de carbono e qual o impacto disso na questão social, se é que tem algum? Só para dar uma esquentada um pouco na nossa conversa aqui. Pois olha, essa questão do carbono é muito interessante. Esses dias eu vi um documentário pequenininho, mas muito interessante na Netflix. Não sei se vocês já viram, é daquela série explicando. E é uma que que fala sobre o petróleo, né? Sobre a questão do petróleo, né? E tem pouca coisa, é um documentário resumido, mas também dá para a gente trabalhar, dá para a gente ver várias questões em relação à questão de como a sustentabilidade ambiental e econômica, ela tem a ver com a sustentabilidade social, né?
a partir da produção, a partir do petróleo e do carbono em si, né? A começar pela questão, por exemplo, esse documentário ele vai começar falando da comunidade, como era a Nigéria, por exemplo, no início antes da descoberta do petróleo, né? Isso tem muito a ver com a minha área, porque tem muito a ver com o colonialismo, né? Porque antes a Nigéria era britânica, né? Era a colônia da Inglaterra. E antes de descobrir o petróleo, você começa um dos membros da comunidade falando como se fosse uma historinha, contando de como antes se conseguia ver o céu, as comunidades, as pessoas, os pescadores sentavam e conseguiam ver o céu, e as crianças ficavam ouvindo histórias, etc. E que a partir dos anos 50, quando se descobriu, quando se passou a extração de petróleo, não se via mais esse céu e começou a se ver mais o fogo, né, que saía da extração do petróleo, e de como isso tinha passado com 30 anos, tinha contaminado todo, por exemplo, o delta do rio Níger, e os pescadores não tinham feito mais, não conseguiam mais pescar, não conseguiam, enfim, e como a taxa de mortalidade tinha aumentado bastante. A expectativa de vida de um nigeriano é de 41 anos, é uma das mais baixas do mundo. E apesar de ter, o que isso tem, depois eu falo o que tem a ver mais para frente com carbono. E o que é interessante, a Nigéria é um dos principais produtores, inclusive em termos de governamentais, do petróleo. E o que acontece? Mas também é um dos lugares onde tem o maior déficit energético do mundo, né? Então, por exemplo, como é que pode ter uma produção de petróleo tão grande, e o que também está acontecendo com o Brasil, né? Tem um recurso, é um país rico, mas rico onde a população é muito pobre, né? Onde a população é muito pobre. Então, acontece que essas pessoas, elas não conseguem ter acesso nem mesmo à energia. Então, por exemplo, durante o dia, há uma série de tem fechamento de energia, durante várias horas por dia não se tem corrente elétrica. E o que acontece? Acontece que as pessoas acabam, por não ter energia elétrica, elas acabam comprando geradores e usando o próprio petróleo, né? E usando esse próprio petróleo, elas consomem mais petróleo ainda. E mesmo assim, voltando à questão há uma imposição desses países que falam de sustentabilidade, inclusive sobre as emissões de carbono, as emissões de carbono, e de como se controlar essas emissões. Emissão zero, né, que também essas emissões zero, que também tá em moda também, né, se descobriu, na verdade, as pessoas se deram conta, principalmente os pesquisadores, em que é quase impossível, né, mesmo que se parasse. Tem um outro documentário muito interessante que se chama Esqueçam os Banhos Curtos também, que é um documentário também de poucos anos atrás também, que fala bastante da questão também da emissão de carbono, João, que fala o seguinte, que na verdade, mesmo que toda a população dos Estados Unidos, por exemplo, ela mude radicalmente, ou porque não tem o acesso enfim, ou porque é muito pobre, ou porque não tem acesso a certo tipo de consumo que emite o carbono, mesmo que todo mundo tivesse uma mudança radical, querendo ou não, ou melhor, sendo consciente ou não, dessas emissões de carbono, mesmo assim seria só 22%. Do que realmente deveria, do que realmente a gente precisa. A gente precisa mais de 45% para reduzir. Então, ou seja, só um quarto é de responsabilidade de pessoas, todo o resto é de indústrias, né?
A mesma coisa, por exemplo, vai acontecer no Brasil também. Um dado, por exemplo, da ANA, Agência Nacional de Águas também, que fala que 70% da água consumida no Brasil, 70% vai para a indústria, né, ou para a agroindústria, né? Também, ou seja, também é muita, o capitalismo, a produção, né, é o que realmente demanda ali uma produção, demanda um consumo que é muitas vezes colocado por esses países capitalistas, o Al Gore, ou mesmo essas fundações, como se fosse uma escolha individual, e quando na verdade não é uma escolha. A gente quase não tem um impacto, mesmo na produção do lixo também, né? A nossa produção do lixo, mesmo que a gente deixe de produzir lixo, fazendo o que a gente faz, né? Todos os dias a gente faz a nossa coleta, aqui é obrigatório. Mas é quase como se fosse também uma coisa para deixar a consciência burguesa, individual, mais tranquila, para poder dormir à noite. Porque, na verdade, o impacto é muito pequeno em relação ao que realmente deveria ser para haver essa mudança climática aí, né? O problema não é... perguntinhas aqui no chat. Já temos perguntinhas aqui no chat. Desculpa te interromper, mas assim... Eu fico o tempo todo ouvindo aqui e... pode falar. Quase que enfim. Professora, pergunta o Lucas Silva. Aquela parte que você falou sobre as mulheres e os jovens fazerem um papel muito importante para os povos indígenas, quilombola. Achei interessante. Você poderia falar mais sobre o papel que elas têm para contribuir com a sustentabilidade da aldeia, entre aspas? E temos umas mãozinhas levantadas que acredito que vão querer abrir o microfone. Tá bom. Eu vou falar especificamente aqui da comunidade quilombola, tá? Vou falar especificamente da comunidade quilombola. Então, quando a gente vê uma comunidade quilombola, geralmente não, as comunidades quilombolas são formadas por descendentes de africanos, né? De pessoas africanas, são afrodescendentes. E são comunidades em que as mulheres, geralmente, elas têm elas são a chefe de família, tá? Isso mesmo porque já vem aí digamos, de uma estrutura similar de que elas vieram lá da África. Então, essas mulheres, além de um papel, digamos assim, de um papel de memória, de passar, e de um papel de sustentação mesmo dessas comunidades, elas criam políticas mesmo dentro da comunidade, né? Elas vão à luta, como eu disse, essa comunidade quilombola específica, ela é uma mulher que é a líder, né? É uma mulher que é líder, né? Então, por exemplo, eles criam políticas de preservação da cultura. Então, existe, por exemplo, dentro dessa comunidade, existem festivais, né? Festivais de dança, de música, teatro. É uma comunidade que eles conseguem realmente, através deles mesmos, né? Sem ter uma iniciativa, já tentaram, como eu falei aqui, várias vezes ter um apoio externo, financeiro externo, mas na falta desse apoio, efetivamente criaram estratégias para a sobrevivência, não só em termos econômicos, mas também em termos culturais. Então, as mulheres, realmente, elas têm esse papel é central dentro da comunidade, tanto em relação ao núcleo familiar, quanto de organização macrosistêmica dentro dessa comunidade, né? E esses jovens, primeiro, eles não tinham, a partir dessas políticas, digamos, essas políticas não só de preservação da comunidade, mas mesmo eu vou colocar entre aspas, de retenção desses jovens. Então, há uma valorização muito grande da cultura e uma tentativa também dessas mulheres, especificamente, de conseguir que esses jovens não saiam para o exterior, ou se saiam para o exterior da comunidade para estudar, que depois voltem e devolvam para a comunidade conhecimentos, né? Conhecimentos.
e que possam fazer com que a comunidade tenha acesso ao exterior e de uma forma bem interessante, que é uma forma de, não de integração, mas de interação, né? De interação. Eu participei aqui na Itália de um evento se chamava Afrofobia, né? E eram comunidades, líderes de comunidades e professores africanos. E é interessante uma coisa que a gente sempre escuta quando a gente pensa em direitos humanos, digamos, os direitos humanos que vêm, né, que vem principalmente da Europa, que é a palavra integração. Tá? E um dos professores chamou a atenção de que, na verdade, eles não se quer a integração nessas comunidades, essas comunidades, porque integrar é fazer com que a outra cultura ela desapareça, porque integrar é você tem uma cultura superior, né, entre aspas, superior, e que pensa uma outra como inferior, então elas entram e se aglutinam, né? Na verdade, o que essas comunidades querem é interagir, né? Então, aqui existe aqui um conhecimento que ele não é inferior nem superior ao outro, né? Eurocêntrico. Então, o que ali é uma troca, né? E não um que submete o outro. Então, a partir dessa leitura, eu repensei muito quando eu estive lá naquela comunidade, porque também era isso, né? Também era isso. A líder, ela falava muito dessa questão. Olha, eu fiz 2 graduações e voltei para a comunidade, né? Voltei para a comunidade, por quê? Para exercer o meu papel aqui dentro. E também para mostrar, e é interessante, eles tinham muita dificuldade, não muita dificuldade, mas eles eram muito desconfiados em relação à presença da universidade que eu estava, né? Não da universidade que eu estava, de todas as instituições, porque realmente já tinha tido vários casos de violências institucionais, como eu falei, editais, esse dinheiro de editais que tinham sido roubados, apropriados de forma inadequada, então eles eram muito arredios na intervenção, a uma entrada externa, né? Dentro mesmo da comunidade. Mas acabou que depois de um tempo eu consegui conseguir, digamos, interagir com eles, né? Interagir de uma forma com eles. Tá? Tem mais alguma pergunta? Tem a Tuane, pode abrir o microfone se você quiser e falar, fazer sua observação. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, Marcela. Eu sou Tuane, sou estudante da pós. Parabéns pelo seu trabalho incrível. A minha pergunta é um questionamento que eu faço no geral para a vida, né? A gente sabe que os arranjos das instituições internacionais, a ONU, são regidas pelo Norte Global, com esse velho discurso colonial para o Sul, desde 1500. Então, diante desse arranjo institucional, se eles não são os atores que vão regir, né? Não sei se é regir a palavra certa, para o caminho da sustentabilidade, quem são? Será se me pergunto, né? Se não é utopia acreditar que a sociedade civil consegue pressionar os governos, as internacionais para isso? Isso aqui é uma pergunta, né, em relação ao papel das instituições internacionais e da sociedade civil. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que o papel das Nações Unidas é um papel, ao meu ver, infelizmente, muito mais retórico, né, do que realmente efetivo de mudança no mundo, ou principalmente no sul global, tá? A gente vê várias instituições, vários personagens que foram aí utilizados, não só nas Nações Unidas, mas aí pelo norte mesmo do mundo. A gente tem, por exemplo, os símbolos, né, por exemplo, como a Greta, né, a Greta, aí, né, a gente tinha ali como é que a gente chamava, as Sextas-feiras Verdes, aqui se chamava assim em italiano, as Sextas-feiras Verdes, em que ninguém ia para aula, ia protestar nas praças, etc. Ou mesmo tinha, aqui na Itália houve um caso interessante, que foi uma moça
a chamada Carola Rocket, né? Que ela foi presa, né? Ela foi presa porque ela era capitã em uma nave no Mediterrâneo, um navio no Mediterrâneo, e ela resgatou imigrantes, né? Pessoas que estavam no mar, afogando no mar Mediterrâneo. Ela resgatou, colocou dentro do barco dela e trouxe para a terra, né? E trouxe para a Itália, mas chegando na Itália, ela não pôde aportar, né? Porque na época um dos primeiros ministros, que era de extrema direita, que é de direita, o Matteo Salvini, ele disse que na verdade ela estava fazendo ajudando o tráfico de pessoas, o tráfico humanos, né? Então ela foi presa, né? Ela desceu, ela foi presa, e depois que ela saiu ela foi presa, e depois ela conseguiu sair, ela saiu da cadeia, né? Ficou poucos dias na cadeia, foi libertada e virou também uma espécie de heroína, né? Como a Greta. E ela escreveu um livro, né? Ela escreveu um livro, e me deram de presente, inclusive, o livro. E aí, quando eu fui ler muito entusiasmadas, né? Uma ativista de direitos humanos, etc. E fiquei muito, entre aspas, eu não vou dizer chocada, porque eu já trabalhei no sistema das Nações Unidas, etc. Então, conheço bem, mais ou menos, conheço como é. Ela não trabalha nas Nações Unidas, trabalha numa ONG. E ela começou a falar, realmente, ela falou que a Europa ela tinha a missão de intervir nos países africanos para poder ensinar sustentabilidade, né? Por quê? Porque, de acordo com ela, como a gente vai ver daqui a pouco, a crise climática está afetando muito, né? As emissões de carbono estão afetando muito, afetam muito mais os países em vias de desenvolvimento e subdesenvolvidos do que os países desenvolvidos, né? E aquilo ali está tendo um impacto muito grande em território africano, e por isso também tem aí a reação em cadeia, né? Então não tem alimentação, a seca não tem água, e o que acontece? E tem conflitos, e aí eles tentam migrar para a Europa. Então, notem aí como tem ali, mesmo de uma forma inconsciente, tem aí todo um sistema colonial por trás disso, né? Então, é novamente aí ela como branca, ela como mulher branca, como defensora dos direitos humanos, vai lá em território africano, o que salvar, né? Salvar a humanidade, né? Como se essas pessoas não tivessem como se esses povos não fossem autodeterminados, não tivessem soberania, ou como se a Europa, os valores do norte, né, do mundo, fossem superiores do que o sul do mundo. Então, e é uma coisa que a gente tem que questionar bastante. Então, quando a gente fala se a pressão, será que a sociedade civil ela vai poder fazer uma pressão para modificar realmente esse sistema, só uma revolução, né, Tânia? Assim, só realmente o sistema capitalista ele é incompatível com a vida, né? Ele é incompatível com a vida. Se a gente continuar no mesmo tipo de sistema, se não for uma revolução mesmo de todos, é claro, como a gente está falando aí com o professor João, não vai ser uma pessoa, um indivíduo que faz a coleta seletiva, né? Do lixo que vai poder salvar o mundo. A gente vê que é quase se 70% da água é consumida pelas indústrias, né? Então o problema não é o proletariado, né? Não são as pessoas que estão consumindo, né? São as pessoas que estão produzindo, né? Ou melhor, quem detém, os detentores aí do poder econômico, né? Dessas fábricas, né? Marcela, aqui um caso bastante emblemático que nós tivemos aqui no Brasil foi durante aquela crise hídrica, né, muito forte, final de 2014, né, e uma parte de 2015 ali, e isso tem um impacto até na legislação, né? A nossa lei de política nacional de recursos hídricos, ela é muito clara em dizer a prioridade para o uso da água. Então, a prioridade do uso da água lá está lá, consumo humano, decentação de animais, né? Depois para outros usos. E o que aconteceu lá no interior de São Paulo, na época eu estava dando aula, né?
ali na região de Campinas, eu morava ali e trabalhava ali, né? PUC Minas, Poços de Caldas, Campinas, no NASP. Era justamente o contrário, né? Se privilegiava a indústria, né? A indústria não tinha corte de água e a população tinha que fazer racionamento, ao ponto, assim, das famílias, né, do uso residencial, ter 2 horas de água por dia, e a indústria não parava, né? E a alegação disso aí, olha, se a indústria parar, né, nós vamos ter que começar a demitir, nós vamos ter emprego, né? A boa e velha chantagem aí, né? Enfim. Porque até o investimento também, a gente está falando de carbono e de petróleo, etc. Então, o investimento, esses países, os Estados Unidos, a China também, esses países que falam, por exemplo, vocês têm que diminuir, né? Estados Unidos não, porque os Estados Unidos a gente sabe que está fora de praticamente todos os acordos, né? Mas essas fundações que falam tanto em sustentabilidade, os investimentos efetivos em termos de produção de energia, menos de 1% está sendo investido, por exemplo, em não combustíveis fósseis, por exemplo, né? E mesmo quando se fala em outros tipos de energia, como energia eólica, ou principalmente energia solar, também a gente tem que ver qual realmente aí é a verdade, porque o lítio é altamente tóxico, ele polui bastante, né? E sem falar também a mineração do lítio também, o recurso mais utilizado é a escravidão, o trabalho infantil, né? Também. Então, por exemplo, e quando as pessoas falam também assim, olha, tem países do norte da Europa, Noruega, Suécia, etc., que conseguem reciclar, que conseguem produzir uma taxa de lixo que é muito pequena, quando na verdade aqui na Itália tem um problema muito grande também, em vários países também, que é o transporte do lixo, né? Ou melhor, o lixo é produzido em um determinado país e ele é mandado para um segundo país, né? Geralmente a África, né? Né? Nesse documentário que eu falei da Netflix, eles usam muito o caso da Nigéria, né? E desse caso da Nigéria que ela tem um déficit energético muito grande. E como o Ocidente, esses países do norte da Europa, eles são do norte do mundo, eles são hipócritas, porque eles requerem um avanço, um salto energético em território africano, mas, por exemplo, eles não querem que haja uma passagem de estágio, né? Eles querem... E tem um exemplo muito interessante que uma das participantes desse documentário fala, é que ela dá um exemplo de que é como se fosse uma tia dela que anda sempre de ônibus, né? E a tia, na verdade, ela quer comprar um carro, mas ela não pode, o Ocidente, digamos, diz que ela não pode comprar um carro que vai ser a petróleo, porque ela tem que comprar um carro híbrido, um carro elétrico, sendo que não tem dinheiro para comprar esse carro elétrico. Então, é imposto a ela passar não sei quantos anos a mais usando esse mesmo ônibus, sem que ela possa realmente poder comprar o carro, né? E mesmo esses carros, que são vários carros que não são mais produzidos em países europeus, eles são revendidos para o território, por causa de questões ambientais, são revendidos para territórios africanos, ou territórios que eles consideram em que não tem umas leis ambientais tão, digamos, tão rígidas assim. Por quê? Porque só aquele carro só pode ser comprado por aquele tipo de consumidor. Então, aí realmente é muita hipocrisia, porque se nós estamos num planeta, e é o mesmo planeta, então não faz sentido nenhum. Se eu estou aqui produzindo lixo na minha casa, ou se é na sua,
O que vai mudar se é o mesmo planeta, né? Mas, na verdade, não é assim. É como se fosse aqui, a gente está numa casa de um rico, o rico vai e joga, abre a porta de uma casa pobre e joga o lixo dentro, né? Então, ali ele que vai se intoxicar, ele que vai... E o rico vai estar ali de boa, né? Curtindo a sua vida. É mais ou menos nesse sentido aí. Então, há muita hipocrisia por trás desse discurso aí da ecologia, da sustentabilidade, né? Mais uma mãozinha levantada aqui. Oi, pode falar, Mariana. Mariana, fica à vontade. Boa noite, desde já parabenizo, né, pela palestra. E eu estava pensando aqui, né, realmente o hemisfério norte, né, se vê com esse papel, né, civilizatório, mas nós vemos povos, né, como Yanomamis, né, os indígenas, que eles, por se sentirem parte da natureza, naturalmente eles preservam, né, mais a natureza. E, no entanto, eles não são considerados povos civilizados, né? Então, eu queria saber se você sabe, assim, de exemplos, de grupos, assim, que não são considerados civilizados, mas que contribuem, sim, bem significativamente para o meio ambiente. Eu acho todos os povos indígenas, né? Acho que todos eles contribuem para o meio ambiente, porque eles têm ali tem uma relação com a natureza, uma relação orgânica, né? Eu ia citar Marx, mas eu não vou citar. Já no Capital, já citando, já no terceiro volume do Capital, né, o Marx ele vai falar muito dessa questão da nossa integração, né, com a natureza. E essa questão do civilizatório realmente uma imposição, né, é uma imposição feita pelo Ocidente. Tem um conto de literatura, de literatura, que é um conto da Clarice Lispector, que se chama A Menor Mulher do Mundo. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, é um conto muito interessante. Eu poderia citar também alguns textos também, textos de história mesmo, que é um texto do Todorov, que se chama A Conquista da América, a Descoberta da América. Não lembro exatamente o título em português, né? Que é a invenção do outro, a Conquista da América é a invenção do outro. E nesses dois textos, tanto o conto da Clarice Lispector é um conto pequenininho, acho que são 2 páginas, 3 páginas, é um conto muito pequeno, a Menor Mulher do Mundo, é um conto que está num livro chamado Laços de Família, né? E ele vai falar, é um homem francês, se chama Marcel Proust, que ela faz uma referência ao Marcel Proust, né? E ele vai para a África, né? Ele é um francês que ele é um colecionista, ele é um antropólogo, um etnólogo. E ele vai para o Congo, que é tropical também, e ele vai procurar, e ele descobre que no Congo, dizem para ele que tem uma aldeia de pigmeus, e já dentro dessa aldeia de pigmeus desse território de pigmeus, tem uma aldeia em que tem os menores pigmeus, né, do mundo. E ele vai para essa aldeia, e primeiro é colocado toda a primeira parte, são 3 partes no conto, e esse primeiro é colocado só no que ele pensa, no pensamento dele. Então, ele vai e ele diz assim, eu vou descobrir essa nova espécie de pessoas, etc. De pessoas, acho que ele não chama nem pessoas, de coisa, e vou catalogar essa espécie, e aí ele vai contando que, na verdade, existe essa aldeia de pigmeus, ele só tem além das feras da floresta, eles têm uma outra tribo, ela fala tribo, né, o narrador, na verdade, fala tribo, que ameaça essa aldeia, ameaça esses pigmeus. E é engraçado que ele cita isso, existem já outros homens que ameaçam essas aldeias, mas ele fala em descobrimento, né? Assim, eu vou descobrir como se aquelas pessoas não fossem, né? Como se uma outra tribo não fosse um ser humano também
capaz de produzir conhecimento, né, de ter um conhecimento ali sobre o outro. E ele começa a catalogar ela, como ele chama, de pequena flor, vou dar uns spoilers aqui, e cataloga e fala que ela é a coisa mais rara do mundo, e faz uma foto, e ela tem 40 centímetros, e essa mulher está grávida, então, é a menor mulher do mundo, e ela ainda está grávida, então ele faz uma descrição muito, muito interessante dessa mulher, muito reificada, né, muito como se ela fosse uma coisa, uma descoberta, faz colocações ali como se fosse, faz comparações com macacos, inclusive, e ele fica muito atordoado. E depois passa o contrário, né? Passa para ela, para a pequena flor, né? E a pequena flor olha para ele, e a pequena flor se apaixona por ele, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele nunca tinha visto uma mulher tão pequena, uma mulher negra tão pequena, ela nunca tinha visto um homem branco, né? Então, para ela era uma coisa rara, e para ele era uma coisa rara também. E é muito interessante aí os códigos que é colocado, por exemplo, o que é amor para essa mulher e o que é amor para ele, né? O que quer dizer? Que quando a gente fala o que realmente é civilização, a gente não sabe, né, o que é civilização, porque são códigos impostos pelo sistema colonial, né, que foram colocados para a gente no Brasil, a gente fala como nação pós-colonial, Oi, e que a gente desculpa, tem que minha conexão tinha contestar caído. todo o tempo, né? Mariana? Não sei se a Mariana falou. Eu falei que a minha conexão caiu. Assim que você falou que o francês, né, chegou e tinha uma aldeia de pigmeus, se eu não me engano, no Congo. Isso. Enfim, o resumo desse conto é de que há ali dois códigos. Tanto ela acha que ela tem a menor mulher do mundo, olha para esse francês e vê ele como uma coisa rara, e é muito engraçado, muito interessante, divertido o modo como é colocado, mas ali entre os dois, não há uma sobreposição um sobre o outro, eles estão ali, digamos, eles como indivíduos, eles olham para o outro de uma maneira, digamos, quase, entre aspas, iguais, assim, embora o pensamento do europeu seja um pensamento muito de colonizador, né? E ela não, e ela olha para ele, é bem interessante depois para ver esses códigos, como se muda de um para o outro, o que pode ser para um outro amor, na verdade para o outro é interesse, então são códigos, né? São códigos aí. Então, a questão do ser civilizado, existe só para brevemente aqui. Tem uma questão que é uma questão histórica, por exemplo, do que realmente esse é um debate muito, muito grande, porque se a gente for falar o que é civilização, tem um debate grande, por exemplo, do termo descalço no pós-colonialismo, né? Em questão do descalço, que quando os portugueses, quando eles chegavam na costa da África, eles chegavam calçados, né? E eles viam os africanos ali, principalmente ali da questão do Benin, que era o principal, onde eles iam pegar pessoas para escravizar, eles viam essas pessoas descalças. Então, eles achavam que por essas pessoas estarem descalças, elas não eram civilizadas, né? E, ao contrário, para essas pessoas que estavam que habitavam ali nas costas africanas, colocados por cronistas da época, principalmente tem uma que se chama Isabel Pires, ela vai colocar que, na verdade, os africanos olhavam, por exemplo, para os portugueses como... e não deixavam que eles colocassem que colocassem os pés na terra, porque eles usavam sapatos, e só quem podia colocar o pé descalço na terra eram pessoas sagradas, porque o solo ele era sagrado, então eles não tinham permissão de colocar o pé. Então, assim, para os portugueses olhavam essas pessoas que estavam lá de uma forma com muita indiferença, porque não usavam sapato,
E quem habitava nessas costas africanas ali do Benin olhavam para os portugueses também do mesmo modo, porque para eles era o contrário. Quem era, quem podia pisar na terra era que era descalço, era que eram as pessoas sagradas, né? Então, quando a gente fala aí, realmente, o que a gente está falando? Civilização e sustentabilidade, né? Então, são códigos, o que é sustentabilidade para quem está numa aldeia, o que é sustentabilidade para quem está fora de uma aldeia, né? Qual é essa conexão da natureza? Se a gente vê que, por exemplo, a própria questão de preservação e conservação, se para o capitalismo, quando esse mesmo filantrocapitalismo, que trabalha com uma ecologia, entre aspas, de mentira, ele fala em conservação e não preservação, então já é diferente. Então, para o capitalismo, quando ele interfere na questão ambiental, ele conserva mais, ele interfere nesse ambiente, deslocando essas comunidades, é diferente, por exemplo, do preservar, que uma comunidade indígena, ela vai exercer, né? Porque a preservação ali está totalmente num sistema orgânico entre o homem, né, o homem e a própria natureza. Né? Talvez aí seja interessante. Mas é interessante essa pergunta, muito legal, muito legal, Mariana, obrigada. Muito obrigada pela resposta, eu vou tentar olhar esse ponto também que você falou da Clarice. Ele se chama Menor Mulher do Mundo, e tem também um outro livro, que é o livro que eu falei, um livro que se chama, é o do Todorov, que é A Invenção do Outro, A Conquista da América, A Invenção do Outro. É só colocar deve ter até, inclusive, em PDF, os dois, viu? Acho que é fácil de achar na internet, os dois textos. E esse outro do Todorov, ele fala sobre Colombo e sobre Cortés também, né? E é muito interessante ver como se dá também, como é utilizada essa ideia de civilização também, né? Ali no contexto de colonização espanhola, especificamente. Mas são diferentes, porque como Colombo tratou a ocupação ali do território, entre aspas, que depois virou-se colônia espanhola, é diferente, por exemplo, como Cortés, depois ele se apropriou do conhecimento da civilização, do conhecimento que ele tinha sobre as comunidades ali que ele trabalhava, que ele estava em contato, e como ele utilizou aquele conhecimento para poder depois colonizar, inclusive de uma forma muito violenta, naquele território. Mas vale a pena, os dois textos vale a pena, para a gente ver essa questão, o que é civilização. É A Conquista da América e qual outro? É esse, A Conquista da América. É porque ele tem um subtítulo, acho que é A Invenção do Outro. A Invenção do Outro. Se você pegar, são dois, um é um texto de literatura e um outro é um texto teórico, mas são textos muito bons, porque são textos, por exemplo, o Colombo, o Todorov, ele vai falar nesse texto de que acontece muito com o Yanomami, que é a questão dos suicídios, né? Quando o Todorov, ele conta um caso, por exemplo, de que o Colombo foi uma determinada comunidade indígena e disse para a comunidade indígena que eles iam que os antepassados, ele soube que eles tinham uma crença que os antepassados dessa comunidade estariam numa ilha paradisíaca, e que, enfim, ele contou que ele realmente tinha entrado em contato com essa ilha, era uma mentira, e que existia essa ilha e que ele ia levar essas pessoas para lá para encontrar com esses antepassados. Foi toda essa comunidade, foi toda essa tribo indígena, e quando chegou lá não tinha nenhum antepassado. Então, o que eles fizeram? Eles se suicidaram. Né? Eles se suicidaram. Então, e não é porque eles não... e aí tem a crença, né? Tem uma crença, tem uma construção de que os indígenas não gostavam de trabalhar. Na verdade, não era isso. É um outro tipo de tradição. É um outro tipo de tradição que não tem a ver com a tradição ocidental, não é? Sim, é outro conceito de trabalho, né, do que é trabalho. Exato, um conceito de vida, inclusive, por isso muitas vezes, por exemplo, quando a gente trabalha até com questões mesmo de psicanálise, eu não trabalho com psicanálise,
mas eu vejo muita gente falando de um conceito que se chama complexo de Colombo, e é um complexo que não é muito válido dentro dos estudos pós-coloniais, é refutado. Por quê? Porque ele usa uma psicanálise, que é uma psicanálise freudiana, para trabalhar com comunidades pós-coloniais, comunidades indígenas, quando você tem, por exemplo, uma psicanálise que ela é patriarcal, do homem branco, ocidental, da cultura judaica cristã, etc., que não dá para ser aplicada igualzinha em comunidades quilombolas, por exemplo, como a gente falou aqui, que é uma comunidade de formação, não tanto com o pai, ou mais com a questão da mãe, ou tem várias mães ou vários pais nessas comunidades. Então, tem esse discurso da sustentabilidade sustentabilidade social, tem muita gente vê também com essa questão, né, de impor uma leitura também. Muitas vezes o Ocidente impõe uma leitura que ele tem dele mesmo sobre uma outra comunidade. Então, ele acha que aquela comunidade ele tem uma exigências que ele tem, ou ele fabrica que aquela comunidade tem, quando, na verdade, ele quer explorar os recursos daquela, inclusive recursos humanos daquela comunidade, né? Não só ambientais e econômicos daquela comunidade. Então, são coisas a pensar. Eu vejo muito isso no Brasil, por exemplo. No Brasil, eu vejo isso muito, 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 quando se trabalha essas análises do mesmo agora sobre, por exemplo, neoliberalismo no Brasil, é muito focado na questão da leitura psicanalítica da sociedade brasileira, quando, na verdade, a sociedade brasileira não é só, embora o neoliberalismo esteja muito ligado a uma tradição patriarcal, uma tradição branca, etc., mas a exploração é feita sobre um outro grupo, que é um grupo geralmente de pessoas que são racializadas, né, como pessoas de raça negra, pobres de raça negra. Então, assim, até que ponto a gente realmente pode aplicar uma leitura do neoliberalismo, que é uma leitura, muitas vezes, complexa de um Ocidente, que simplesmente vai para o contexto brasileiro, que é um contexto brasileiro que requer, talvez seja até muito mais complexo do que o neoliberalismo, digamos, do norte do mundo, não é? A gente tem alguns comentários aqui no chat, Marcela. O Josicler Messias Gomes: temos um desafio a respeito da Amazônia Azul, sobre o pré-sal, a extração do petróleo e a conservação marítima, e uma disputa pelo território, mesmo a ONU falando que pertence ao Brasil, por uma linha imaginária, e a distribuição do recurso para quem vive nesse território, como pescadores. O Anderson Oriente, que é nosso professor de economia, né? Doutor aqui pela UFRJ também, trabalha com economia solidária. Ele fez o seguinte comentário aqui, fez lembrar Ostrom. Anderson, se você quiser abrir o microfone aí, abrir a câmera, fica à vontade também. Não, maravilha, João. Estou sem câmera aqui, que eu estou com um computador assim, que não tem câmera. Mas eu depois eu tento colocar no celular. Não, é sobre aquela análise que ela fez agora, que a Marcela fez. Primeiro, agradecer a Marcela a participação, né? Convite também pelo professor João. Essa questão da análise, né, da governança dos comuns, né? Que foi o Prêmio Nobel de Economia da economista Eleanor Ostrom, que ela fez a análise da governança dos residentes no território para governar os seus bens, seus meios de produção, né? Então, essa foi uma análise que você fez agora, fez lembrar um pouco essa questão que ganhou o prêmio, né, Nobel de Economia de 2009, enfim. Bem bacana essa ideia que tem. A gente está passando por isso agora, aqui no Rio de Janeiro, a companhia de água foi privatizada, né? Enfim, né? Então, assim, a gente tem companhia de água privatizada, a água é um bem comum, né? Então, assim, né? Então, e tem entre outras questões também, né? Mas só para ilustrar um pouco mais. De qualquer forma, eu gostei bastante aí da palestra como um todo, eu só peguei esse exemplo agora que foi um lampejo ali de inspiração, mas existiram outros momentos que foram bem interessantes também da palestra. Muito obrigado aí, Marcelo. Eu que agradeço. A questão do recurso da água ser privatizada é uma tentativa, inclusive, da Nestlé já há bastante tempo, né? E também outras dessas também fundações, também acho que inclusive a fundação, se eu não me engano, a própria Fundação Melinda e o Bill Gates aí também acho que trabalharam também nessa linha também, né?
sobre os recursos hídricos e sobre uma apropriação aí também. Mas com certeza a Nestlé, sim, a Nestlé, eu já vi vários textos e alguns documentários também sobre a questão da privatização, dessa imposição de privatização da água. Né? Realmente é algo bem crítico também. Inclusive, acho que uns 2 anos atrás, eu cheguei a começar a trabalhar com um texto, acabei não concluindo, sobre a questão do mercado da água mineral, né? Que também é uma outra falácia também, é um outro produto também, é um produto que foi inventado, né? Que foi inventado, inclusive, aqui na Itália, não só na Itália, mas França, Itália e, se eu não me engano, a Suíça, agora eu já não lembro mais. Mas, assim, por quê? Porque a água não muda, a água, aquela que está engarrafada, não muda muito da água da torneira, né? Inclusive, tem vários estudos sobre isso, né? Que você, podendo deixar ligada a torneira uns 2 minutos, etc., você consegue ter uma água aí que pode ser bebida, é uma água potável. Se a água for potável de torneira, você pode beber. E aí um verdadeiro comércio sobre a água que já é privatizada, né? E essa água aí que já é, lá por exemplo, no Ceará, uma das grandes, uma das grandes indústrias, inclusive, da companhia, por exemplo, do Queiroz, é a água, né? É a água, essa água que passou a ser vendida de fontes, inclusive não só essa de fontes, mas agora, acho que nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, também uma verdadeira, não sei, proliferação de águas adicionadas de sal, etc., quando a gente tinha um filtro, né? A gente tinha um filtro que é extremamente, enfim, que dava conta, né? Inclusive águas com preço caríssimo, né? Houve também se não me engano, vi uma reportagem também que mostrava que a própria água da Nestlé era vendida, mas depois tinha escrito que era uma fonte, que era a mesma fonte de uma água de torneira, e a pessoa mostrava ali em um documentário. Então, assim, o que o capitalismo ele pode, né, colocar, explorar, vender, transformar em produto e conseguir obter lucro, ele vai fazer, né? E isso vai ser em nome, inclusive, da sustentabilidade ambiental, em nome vai criar uma série de situações, inclusive fictícias, né? Não que, por exemplo, como eu falei, que o 30-30 ele não seja necessário, ele é necessário, mas já como a gente vê essa corrida entre essas muito estranha, e não só de consórcios de governos e bancos, para preservar territórios em um outro estado, né? Alguém falou aí, por exemplo, da Venezuela. Eu lembrei da questão da Venezuela, né? A questão da Venezuela e a questão do pré-sal, realmente aí, a Venezuela, não só a Venezuela, mas todos os países, por exemplo, que estão ligados ao petróleo, eles foram países em que, em determinado momento, houve uma intervenção externa dos Estados Unidos, né? Então, aí é que a gente tem um bem, né, um recurso natural, veio um país externo e houve uma intervenção, aí houve, inclusive, mudanças, golpes de estados e políticas de governo. Então, aí não houve um respeito pela soberania daquele determinado país, né? E o caso do pré-sal, apesar da ONU ter aí falar, né, da questão do Brasil, mas, enfim, com a questão do neoliberalismo, com a questão das políticas que estão sendo feitas no Brasil, que agora é um laboratório mesmo, o neoliberalismo é um laboratório, que chega a ser em um patamar diferente, por exemplo, do que aconteceu no próprio Chile, aí, né, tem aí outros interesses, que são interesses muito mais fortes do que realmente, como eu falei, o papel retórico que tem as Nações Unidas aí, né? Até hoje as Nações Unidas não conseguiu impedir ou salvar nenhum país de uma guerra ou de um conflito armado, né? Por quê? Porque o próprio capitalismo, né, uma das fontes do capitalismo é o próprio conflito, né?
A indústria da guerra é uma indústria que ela rende muito dinheiro para o capitalismo. Então, independente da gente ter tratados internacionais, ou mesmo as Nações Unidas, que foi feito, né, em decorrência depois, ou melhor, uma prevenção de uma terceira, em teoria, em prevenção de uma terceira guerra mundial, mas a gente vê aí que continua se tendo lugares invadidos, os conflitos, e novamente, nesses conflitos que são geralmente feitos exatamente por questões de recursos naturais, e quando você tem aí muito risco de sustentabilidade ambiental, social, né? Mais do que sustentabilidade econômica. A sustentabilidade econômica, praticamente, a gente vê aí que é sempre uma questão muito ligada à questão de quem lucra, né? Quando a gente vê essas dinâmicas aí de uma forma mais global, né? O interesse no aquífero Guarani. Exatamente, o interesse no aquífero Guarani. Né? Também. Que a própria Nestlé, não é? Estava com um projeto no aquífero Guarani, se eu não me engano, não é, né, professor Anderson? Se eu não me engano, a própria Nestlé estava com uma tentativa. Não era? Exatamente. Começou essa movimentação no governo Temer já, né? Logo no governo Temer essa movimentação começaram, né? Da Guarani, entre outros bens, né? De uso comum, enfim. Né? Uma coisa na Bolívia também, né? A Bolívia teve... Mas até a Bolívia a questão retomou, né? Foi retomada, né? Pelos bolivianos, né? Mas aí também a gente já tem como a gente falou aqui, já tem uma outra base, né? A Bolívia, ela tem um multiculturalismo que ela é mais, digamos, ela é muito mais respeitada, por exemplo, pelo próprio povo, no geral, do que, por exemplo, no Brasil, não é? No Brasil, a gente tem aí, nós nunca tivemos, aliás, nós já até tivemos um afrodescendente presidente que é esquecido, que é o Nilo Peçanha, né? Mas a gente nunca teve um indígena, né? E a única mulher que teve, ela foi deposta, então, quer dizer, ela foi impeachmentada. Então, assim, realmente, a nossa conjuntura é muito sui generis em relação, inclusive, do resto da América do Sul, da América Latina, no geral. Infelizmente, né? Mais alguma pergunta? Mais alguém? Se a gente tiver aí mais alguma pergunta, fique à vontade para socializar. Senão, a gente prossegue aí para essa etapa aí, para finalizar. Exato. Bom, à vontade, então, Marcela. Tá ouvindo? Sim, perfeito. Fique à vontade. Então, tem uma outra cúpula que também é mais ou menos nesse impasse que a gente está vendo também, novamente, entre questões de Nações Unidas e comunidades locais, né? Que é a questão dos sistemas alimentares, né? Tem novamente uma cúpula, a cúpula dos sistemas alimentares das Nações Unidas também, agora em setembro, e houve uma contrapartida, uma organização, uma contracúpula, feita por aí também pela sociedade civil, né? E essas daí, são realmente trajetórias opostas para essas alimentações, esse risco alimentar, né? Pode passar, João. Que eu coloquei algumas datas, essa daí é a primeira, né? Isso. Então, teve esse relatório, esse chamado relatório SOF, aí da FAO, né, do Fundo da Agricultura, que em 2020, aí, é um relatório que também é muito recente, né, 2020, ele fala que a taxa de desnutrição, ela aumentou, né, entre 720 mil a 720 e 811 milhões de pessoas passaram fome em 2020. 118 milhões a mais do que no ano anterior. Isso não é só por causa da pandemia, tá? A gente vai ver que, eu não sei se eu coloquei no slide anterior, mas no próximo slide, mas a gente, desde 2014, há um aumento na pobreza do mundo, né? Nas taxas de desnutrição. Ou seja, a gente vê que o capitalismo aumenta, né? Aumenta o neoliberalismo e aumenta aí também, por outro lado, essa produção de riqueza, como a gente vê aí no Brasil, vários bilionários aparecendo e aí mais da metade da população, né, passando fome. Então, há cada vez mais esse gap, esse buraco, esse distanciamento entre um e outro, né?
Esses números aí, eles novamente mostram que tá muito longe, né, desse objetivo da fome zero, né, que tinha sido colocado lá na Agenda 2030, né, para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, né, muito distante de ser, é quase impossível de ser alcançado. Pode passar, João. Né? Coloquei. Então, isso por quê? Porque até 2030, a estimativa é que 660 milhões de pessoas podem estar passando fome. Então, é muito grande, né? A insegurança alimentar, como eu já tinha falado antes, ela tem aumentado lentamente já desde 2014, né? E aumentou muito na pandemia, né? Sobretudo a desnutrição infantil. 22% de crianças menores de 5 anos sofrem de nanismo, né? E 6,7% são crianças que estão em situação de debilitados, estão debilitadas, né? Também tem um dado que eu não coloquei aqui, que também a FAO colocou nesse também relatório, que em compensação também tem uma taxa de 5,7 por aí de crianças que estão em sobrepeso, né? Também. Então, houve esse aumento do nanismo, dessa taxa, mas também houve, digamos, um percentual aí também de sobrepeso. Isso se dá por causa de dietas, como elas chamam de regimes alimentares, que são, digamos, não é que são saudáveis, eles não colocam como exatamente saudável, mas que são, ou melhor, que não são saudáveis, mas que são aí questionáveis, tá bom? Pode passar, João. Então, essas causas, nesse relatório da FAO, a FAO coloca as causas de insegurança alimentar, né? Coloca que os conflitos, novamente os conflitos armados, eles continuam sendo uma das principais causas das crises alimentares, além das mudanças climáticas e dos eventos extremos, né? E fala que as crises econômicas e as pandemias, elas contribuíram para o aumento da desnutrição, né? A gente já vê que o relatório da sociedade civil, ela vai questionar um pouco isso daí também. Obviamente, os conflitos, eles continuam sendo realmente um fator para a crise alimentar, mas tem um fator que é principal, que é a má distribuição de recursos, né? Ou seja, o capitalismo, né? Pode passar, João, por favor. Né? Então, aqui, qual o modelo de sistema alimentar proposto pela essa cúpula das Nações Unidas, da FAO? É um modelo que ele é de soluções baseadas na tecnologia, né? Ou seja, ali no agropop, né? Na agroindústria, né? Na intensificação sustentável. Tá? Essa agricultura inteligente, com drones, uso de sementes geneticamente modificadas, fala de pesquisa científica e dessa agricultura em escala industrial, né? Ou seja, também aí bastante, fala que a gente vê que não fala muito da questão não fala, aliás, né, da questão do papel das comunidades indígenas, né, das comunidades autóctones. Pode passar, João. Então, o sistema alimentar, por sua vez, ali, que surge dos movimentos camponeses, das ONGs, dos povos indígenas, vale citar também aqui do MST, né? Também, que eu não coloquei, reunidos nesses sistemas alimentares, eles falam, é drasticamente diferente, né? Por quê? Porque aqui o pré-requisito é o respeito pelos direitos humanos, aqui os direitos humanos e a sustentabilidade mesmo, social, digamos assim, né? Somente respeitando os direitos das populações, que muitas vezes são as mais vulneráveis, as mais sujeitas à forma de desnutrição, que podem ser encontradas soluções duradouras, né? Esse é o documento feito pela Contra-Cúpula, desse relatório, em resposta àquele relatório da FAO, tá? Como eu falei, eu não citei aqui, mas é bom eu citar oralmente o caso do MST, né? Que é um exemplo bem sucedido, né, de cultura alimentar, né, e de uma forma sustentável, né, bateu o recorde da América Latina, da América do Sul,
né, de produção de açúcar, de arroz orgânico, enfim, é realmente um modelo de eficiência na agricultura. Né? Pode passar, João. Não dá para ver. Né? Ok. Então, cortou. Cortou. Não tem problema não, né? Então, quando se fala no documento da FAO, e quando foi questionada a questão da agroecologia, mesmo o termo agroecologia, dentro dos documentos da FAO, os secretários falaram que não era usada muita questão da agroecologia dentro dos documentos ali, por quê? Porque, segundo eles, a agroecologia ainda é um termo ainda muito não bem definido, né? Então, portanto, isso não era colocado ali dentro do documento, tá? Em termos claros, em termos específicos. E o que essa contracúpula, ela vai questionar bastante, porque como assim? A gente está falando sobre instabilidade alimentar, vulnerabilidade alimentar, produção de alimentos, e se usa tecnologia, e ao mesmo tempo fala de uma sustentabilidade, ou em um ano onde se fala cada vez mais, onde tem uma outra cúpula, que é aquela cúpula que a gente viu antes, sobre sustentabilidade, mas num outro documento do sistema, de uma outra agência das Nações Unidas, não se fala, não se tem explicitamente ali um conceito convincente sobre a agroecologia, né? Sobre a agroecologia, ecologia. Pode passar, João. Pode passar. Pois é, para os movimentos, a agroecologia é o paradigma a ser adotado para conceber esses sistemas alimentares locais, criados em torno de uma comunidade, onde esses pequenos produtores, os povos indígenas, os consumidores, eles compartilham os riscos e os benefícios da atividade agrícola. Ou seja, enquanto lá os documentos da FAO não são específicos sobre a agroecologia, a ecologia ela é citada nesse outro documento, né? Como de forma central. Pode passar, João? Né? Para esses movimentos sociais que se organizaram nessa plataforma da contracúpula, os povos indígenas, os agricultores, os pastores, os pescadores, são os principais atores na transformação do sistema alimentar em um sentido mais equitativo, né? Ou seja, acho que já fala por si, né? Não fala aqui só de sustentabilidade ambiental e econômica, mas a própria sustentabilidade social, né? Aí a gente vê realmente como tudo aí ele se intersecciona nessa visão mais holística, realmente, dos movimentos sociais. Né? Pode passar, João? No modelo, essa é uma crítica, né? No modelo promovido durante a cúpula da ONU, os povos indígenas, os agricultores, e todo esse grupo, né, eles permaneceram e permanecem de forma marginal, né? Ao contrário, são que as grandes empresas são consideradas pelos organizadores como parte da solução para as distorções do sistema alimentar. E esta é a posição oposta da sociedade civil, que, por outro lado, considera essas mesmas empresas, essas grandes empresas, essas grandes indústrias, o agronegócio como parte do problema, né? Que a gente tem visto aí, exatamente aí no embate, aí, por exemplo, ontem, no 7 de setembro, lá em Brasília, né? Muitos desses protestos ligados à questão da extrema-direita, ligado realmente ao agronegócio. A gente viu fazendas, né, apoiando, patrocinando esses eventos, com carros, e tem lá escrito as fazendas, enfim, etc. Pode passar, João, acho que é o último, talvez, né? Isso. Né? Então, o que se fala mais, o que se fala além disso? Se fala sobre essa soberania alimentar, ela estaria ligada à questão diretamente ao acesso à terra e ao acesso às sementes, né? Soberania alimentar é o fundamento do direito à alimentação, porque garantir uma refeição não é o suficiente, é preciso entender quem controla a terra, quem tem a água e os recursos naturais, né?
E também ele vê nessa questão da soberania alimentar que a comida ela tem um valor social, cultural e ele é comunitário, né? Não é só um bem de consumo, né? Os direitos humanos, também visto aí dentro dessa contracúpula, ele é visto como uma base desse sistema de soberania alimentar, né? Então, também ele está ligado ao acesso às sementes e à terra, ao acesso e à preservação, não só conservação, dos recursos naturais, ligado ao conhecimento indígena e ligado a essa economia do cuidado, né? O cuidado no geral, né? Bom, é isso, né? É isso. Mais perguntas? Como vocês podem ver, a gente vê aí 2 tipos de sistemas. Um sistema ligado a essas instituições, que são instituições e empresas de agronegócio, e ONGs ligadas ao filantrocapitalismo, que tem aí como desculpa para uma intervenção fora, inclusive fora de territórios nacionais, territórios do norte do mundo, sobre o sul do mundo, quase como se fosse numa vertente neoliberal, neocolonial, aí de apropriação também de recursos em nome dessa ecologia, em nome dessa sustentabilidade. Então, a gente tem que estar bastante atento, né? Porque ao mesmo tempo que se fala de sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade social, ambiental e econômica, a gente não pode deixar de lado, ela não pode ser dissociada da questão dos direitos humanos. Os direitos humanos ligados essencialmente a essas comunidades locais, são comunidades que produzem, realmente elas preservam os recursos naturais, né? Então, se a gente fosse ser coerente, falar realmente uma questão de que o mundo, a Amazônia é o pulmão do mundo, enfim, como é que a gente vai falar da Amazônia é o pulmão do mundo e não proteger essas comunidades, não proteger essas terras dessas comunidades? Então, é incoerência, é uma falácia só, né? É só uma falácia. Temos uma pergunta aqui da Ingrid. Combate às violações dos direitos humanos que o povo do campo sofre também passa por uma reforma agrária efetiva? Combate às violações dos direitos humanos que o povo do campo... Passa sim. Para uma reforma agrária efetiva, sim. Com certeza, a distribuição das terras que são improdutivas, que através, aí sim, de tecnologias, de um trabalho, o trabalho que a gente vê que é bastante, como já falei, muito eficiente, como, por exemplo, do MST, com certeza passa, sim. E o trabalho do MST é muito ligado à questão não só... É um trabalho que ele é feito em vários níveis também, não é só realmente... a sustentabilidade naquela base ali, das 3 bases que a gente coloca ali, né? Que é social, que é ambiental e é econômica. Então, ter a terra para poder cultivar é o mínimo, né? É um dos requisitos mínimos aí para poder ter igualdade, né? Para poder ter justiça social. Com certeza, sim. Com certeza, sim. E não só, né, não só a questão da reforma agrária também, mas também a reforma urbana, né, o João fala bastante disso também, né, da questão a gente fala do MST, mas a questão também do movimento dos sem-tetos, né, também. Se vocês forem, por exemplo, eu não vi ainda, faz tempo que eu não olho, mas há alguns anos eu dei uma olhada nos dados do IBGE, por exemplo, não só sobre terras que são improdutivas, abandonadas no Brasil, mas também de casas também em território urbano que são abandonados também, que não tem ninguém ocupando, com tanta gente que está na rua, com tanta gente que mora em condições precárias também, e que também não tem aí o seu direito à moradia assegurado. Então, também passa por aí também, né? Ok, mais alguém gostaria de fazer mais alguma observação, alguma pergunta? Esse é o momento. Acho que não, João. Já está bastante tarde também, né? E, bom, gente, a Marcela, ela está nos honrando aqui hoje, inclusive abrindo um pouquinho
de mão da noite de sono dela, né? Porque na Itália já é quinta. Na Itália são 3 da manhã. Pois é. O meu problema aqui, às vezes, Marcelo, era o contrário. Era assim, quando começava 8 horas da manhã, 9 horas da manhã na Espanha, aí eu tinha que levantar, né? 4 da manhã aqui para poder assistir alguma coisa lá. Bom, gente, se não temos mais perguntas, eu gostaria de encerrar. Agradeço a todo mundo pela presença aqui hoje, né? No futuro nós vamos ter aí outras oportunidades de discutir sobre questões ambientais. De repente nós vamos ver aí um pouquinho também como isso se entrelaça com a questão do direito empresarial, né? Nós já começamos a ver um pouquinho hoje dessa questão econômica e tudo, né? Se vocês que estão chegando agora no IFRJ tiverem interesse em participar, a cada 15 dias nós temos um grupo de pesquisa chamada NUPRESE, é o Núcleo de Pesquisa em Responsabilidade Social da Empresa, tá? Vocês estão convidados, eu posso enviar depois, inclusive, pela nossa página na sala virtual, o link para vocês participarem, né? E, Marcela, olha, assim, a gente está em pandemia, mas, assim, mesmo sem pandemia, eu sei que não seria fácil, mas um dia seria, assim, maravilhoso se a gente pudesse receber você presencialmente aqui no Rio de Janeiro. É para vir. Eu aceito. Receber no nosso campus. Então, será muito bem-vinda. A casa é sua também. E, mais uma vez, assim, a gente está muito feliz de te ouvir aqui hoje, né? Eu sou seu fã, espero que a gente possa aí fazer outros projetos juntos aí. Fico à sua disposição também, assim como o IFRJ, tá? Muito obrigado. Agradeço. Sou sua fã também, professor João, né? O Lucas levantou a mão. Lucas, se quiser abrir o microfone. Gente, agora é aquele momento final, aquele momento do afeto, do carinho aí, né? Quem quiser abrir a câmera aí para dar um tchau, para dar um alô, para dar uma boa noite, fiquem à vontade, seria muito legal aí. Podem abrir a câmera, se quiserem, abrir microfone, dar um alô, dar um tchau, falar com a Marcela, falar com os outros professores aí, se quiserem. Muito obrigado, gente. Eu sei que não é fácil com esses momentos de pandemia, a gente fica até um pouquinho motivado aí, né, num dia de palestra, mas a gente sabe que não é fácil essa questão de ficar até tarde, né? A falta da presença da nossa referência social, da nossa referência do outro, dificulta um pouquinho às vezes, desmotiva por outro lado. Então, eu agradeço muito vocês terem ficado aqui até agora, tá bom? Uma ótima noite a todos, um bom descanso e fico à disposição de vocês aí também, tá bom? Fiquem à vontade aí, né? Quem quiser falar alguma coisa. Marcos Antônio, pode falar aí também. Ô, professor, a Marcela, quero só agradecer aí o aprendizado, tá? Eu estou aí como professor substituto no Instituto e estou com a disciplina, inclusive, totalmente ligada à temática, que é ética, responsabilidade social e sustentabilidade. Gostei muito da temática, da discussão. Acho que valeu bastante a pena e vale bastante a pena trazer esses temas para apresentar para os nossos alunos, até para levar reflexão, né, para eles aí em relação a todas essas ações que estão sendo desenvolvidas, o que precisa ser desenvolvido, e eles, enquanto cidadãos, né, refletirem, pensarem como que eles podem contribuir, né, para a melhoria em todo esse processo aí de responsabilidade social e sustentabilidade aí na sociedade, né? Como cidadãos, como alunos, como futuros técnicos de administração. E, mais uma vez, eu agradeço aí, tá? Professora Marcela, professor João Emílio, aí, pela essa oportunidade de, como professor, estar também aprendendo o que a gente aprende sempre aí
ensinando, aí a gente vai aprendendo. Na verdade, no processo de aprendizagem, a gente aprende muito mais do que ensina, né? A verdade é essa. Obrigado mais uma vez aí, boa noite aí. Eu que agradeço o prestígio aqui, Marcos. Bom, gente, é isso. Fiquem à vontade aí, a gente já vai encerrando. Vocês sabem que eu fico para o final aqui, né? Para fechar as cortinas, desligar a luz, varrer a sala. Então, fiquem à vontade, tá? Depois vocês receberão certificados, todos vocês, né? Eu ainda vou dar uma faxinada aqui ainda, limpar tudo, fechar a cortina, aguar as plantas. Então, boa noite a todos, muito obrigada por tudo. Excelente palestra, gente. Muito bom mesmo. A gente que agradece, Patrícia. Boa noite, um abraço a gente. todos. Vou saindo, que eu também estou agarradinho aqui, montando a apresentação aqui para um artigo de um seminário, saí lá do negócio da outra palestra lá do ensino médio também, que teve um pouquinho antes. Foi até bom aí ter ocorrido um atraso, porque lá demorou também para finalizar.